Olá, meus amados, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu quero, na palavra de hoje, meditar rapidamente sobre as doenças do nosso século. Lucas, capítulo 21, do versículo 11 diz: E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Quero com esta palavra dizer aos meus amados que este século é marcado pelas descrenças e impiedade dos homens. Deve o cristão apegar-se firmemente aos princípios da palavra de Deus, a fim de ser exemplo da verdade, justiça e temor a Deus. É um tempo que nós temos visto, infelizmente, muitos se desviarem do verdadeiro propósito e do temor a Deus. Com esta palavra, nós entendemos que, mediante a tudo isso, tem vindo no nosso meio, até mesmo quando me refiro ao nosso meio, o povo de Deus, as doenças do século. Claro que nós entendemos que, de alguma forma, há uma questão profética para os acontecimentos dos últimos dias. Nós entendemos também que existe uma atuação maligna bem mais forte, quando eu falo bem mais forte, no sentido de que ele sabe que está chegando o fim, então atuará com mais intensidade. E a outra questão é o domínio do pecado na humanidade. Como nunca vimos antes, nós temos visto aí o hedonismo, a força do pecado da carne, que muitas vezes tem aflorado e levado muitos a perderem o equilíbrio da fé e entrar por um caminho sem volta. Quando eu falo sem volta, porque a pessoa se entrega ao caminho da vaidade. Eu quero ressaltar alguns versículos bíblicos que eu sei que muitos dos senhores conhecem. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 40, fala para nós nos salvarmos desta geração perversa, assim como foi nos dias de Noé. Primeira Epístola de João, capítulo 5, 19, fala sobre a sociedade rebelada contra Deus. Ela jaz no maligno, uma sociedade anti-Deus, antes o conceito e os princípios aprovado pelas Escrituras. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: os amigos do mundo são inimigos de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz que os filhos de Deus, inculpáveis numa geração corrompida e perversa. Então nós temos observado o crescente número de pessoas que cada vez mais se entregam à corrupção, mas Deus tem preservado o seu povo. Efésios 2, versículo 2, que diz: o princípio das potestades do ar domina sobre os desobedientes. Primeira Epístola de João 5, verso 4, fala sobre os nascidos de Deus vence o mundo através da fé. Ou seja, para sermos curados, para sermos salvos, claro que foi o sacrifício bendito de Jesus, mas precisamos agir com fé. Êxodo capítulo 23, versículo 25 está escrito: e servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Claro que está falando ao povo de Israel, mas se estende para aquele que crê, para aquele que confia no Senhor, que podemos vencer o mal deste século, que não está relacionado àqueles que creem em Deus. Lá no Salmo 103, verso 3, diz: é ele quem perdoa todos os seus pecados e cura de todas as suas enfermidades. Jeremias 17, 14 também está escrito: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Destaco, portanto, nesta rápida reflexão, claro, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 9, você medite, você vai ver situações relacionadas aos fins dos tempos. Os dias que antecederão a volta de Jesus serão marcados com um sensível aumento da iniquidade sobre o mundo, e as pessoas estarão, nesse tempo, mais propensas a certas enfermidades do espírito, tais como egoísmo, perversão e crueldade, como foi vaticinado pelo Senhor Jesus.
a maldade se multiplicará e o amor de muitos se esfriará. Todavia, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, versículo 12 e 13. Quero entender, dentro desta palavra, quando eu falo entender no sentido muito mais de aceitar, que Deus ele orienta os salvos, aqueles que creem na palavra de Deus. Destaco, porém, doenças nas áreas intrapessoal, como o orgulho, a vaidade, o egoísmo e a avareza, a incontinência. Essa é uma doença que faz com que as pessoas não tenham domínio de si mesma, isto é, não consigam refrear os seus impulsos naturais dominados pelo pecado. Então nós estamos aí enfrentando nesses últimos dias a incontinência, é o que nós temos visto. Quando eu falo do egoísmo e da avareza, os senhores entendem muito bem com facilidade que se refere sobre o homem ser amante de si mesmo, o homem valorizar muito mais o que é material. A vaidade e o orgulho está preso hoje a muitas pessoas. Doença nas áreas sociais ou na área social, desobediência aos pais e ingratidão, desamor e crueldade, dureza do coração e calúnia, é o que nós temos visto. Também traição e hipocrisia, aversão ao bem, o abuso de poder. Então, destaco doenças nas áreas sociais. Então, você tem que observar isso com muito cuidado. Ainda posso observar doenças justamente na área religiosa, blasfêmia e irreverência a Deus, apego aos prazeres mundanos. Isso também são doenças na área religiosa, porque o pecado prejudicou o relacionamento do homem consigo, com os outros e com Deus. E é importante que nós, pelo Espírito de Deus, vençamos com oração, com uma vida santificada, com a leitura da palavra, com os ensinos nos cultos de doutrina das nossas igrejas, a escola bíblica dominical, a oração do lar, o louvor no lar. Isso é importante para o crescimento da nossa vida espiritual e para que as doenças desse século não nos dominem. A palavra de Deus, ela deixa bem claro em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Afirma que devemos nos fortalecer no Senhor e nos revestir de toda a armadura de Deus. O tempo em que nós estamos vivendo, com essa questão intrapessoal dentro das pessoas, internalizado quando eu falo a questão intrapessoal, quando eu me refiro ao hedonismo, a doutrina que considera o prazer imediato como o único bem possível. Precisamos ter cuidado. É importante observarmos à luz das Escrituras que os males relacionados à doença deste século estão relacionados à alma do homem. A palavra do Senhor nos diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que no dia de hoje, você que está passando por este momento, por uma questão de uma doença relacionada ao mal deste século, quem sabe pode ser uma depressão, pode ser, como diz aí, a síndrome do pânico, volte à oração, busque a Deus. Não temos dúvida que a palavra de Deus, entrando com evidência na sua vida, o mal cessará. Claro, nós não estamos deixando de fora as autoridades naquilo que se refere em relação ao conhecimento médico em relação ao assunto. Mas é importante para os filhos de Deus buscarem ao Senhor. É tempo de buscar a Deus. E nós não temos dúvida que a bênção de Deus entrará na sua casa e na sua vida. Que Deus te abençoe.